Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez é um prazer nos reunirmos para louvarmos ao Senhor juntos, engrandecendo-o, nos entregando a Ele e dizendo que Ele é Rei, dizendo que Ele é Deus, acima de tudo e todos. Adoremos, pois, ao nome do Senhor. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará. Prostrados a seus pés, erguemos o seu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e vales declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel,
Bendito seja o Senhor, Deus de todo poder. Aleluia! Como é bom adorarmos ao Senhor juntos, dizendo que Ele é digno de todo louvor e glória. Ele é digno de nos receber diante de seu altar. Por isso que nós adoramos ao Senhor assim em espírito e em verdade. E é algo que vem de dentro para fora e nós cantamos, erguemos as nossas mãos e as vozes. Aleluia, bendito seja o Senhor. Nesse momento também nós continuaremos adorando ao Senhor, cantando aquela canção que diz: viver para ti, pensar só em ti. E você que irá contribuir com seu dízimo, com sua oferta, faça isso alegremente, porque Deus ama o que dá com alegria. Faça então a sua transferência bancária enquanto nós estivermos cantando, porque como eu sempre digo, o desejo da nossa igreja, o desejo da IBAN é participar da obra poderosa do Senhor por esse mundo afora. Para isso nós precisamos das contribuições dos amados irmãos. Adoremos, pois, ao nome do Senhor, cantando que nós o amamos. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é sua palavra que jamais desamparou aquele que busca sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Cantemos mais uma vez. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor. Neste momento nós também ouviremos a palavra do Senhor sendo ministrada pelo pastor Adaías. Pare aí o que você estiver fazendo e fique atento àquilo que o Senhor tem a ministrar em seu coração nesse dia. Em nome de Jesus. Pastor Adaías tem a palavra. Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós vamos nos encontrar via vídeo devido
a este momento terrível que estamos vivendo, da pandemia do novo coronavírus, que infelizmente aqui no Distrito Federal o número de casos e de mortes tem aumentado. Então, por conta disso, ainda não podemos voltar às nossas reuniões públicas, e daí, dominicalmente, como você já está acostumada, nós estamos nos encontrando aqui via vídeo. Hoje nós vamos continuar falando nos evangelhos e falaremos a partir de hoje sobre encontros com o Senhor Jesus. E este encontro de hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 8. E vamos ler aqui a palavra de Deus. Mas antes, eu vou orar com você, pedindo a Deus que abençoe a sua vida e que a reflexão na palavra de Deus possa causar em você o efeito que Deus espera que a sua palavra cause. Vamos orar. Senhor Deus, eu me encontro agora com a tua igreja, via este vídeo, que o teu servo, a tua serva terá acesso. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar usando as palavras que irei pronunciar para edificar a tua igreja. Nós vivemos dias difíceis, contra os quais nós estamos lutando, e esperamos do Senhor que esses dias tenebrosos possam passar e que logo a vida possa retornar ao normal, ou como dizem, ao novo normal, onde nós poderemos estar nos encontrando uns com os outros e também podendo estar dominicalmente nos reunindo aqui no prédio da IBAN. Eu peço ao Senhor a iluminação do Espírito Santo para a palavra que ele dispor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o texto. Este é o encontro do Senhor Jesus com os fariseus e escribas e com a mulher, aqui denominada a mulher adúltera. E com, enfim, toda a comunidade dos judeus que se reunia no templo
de Jerusalém para ouvir o discurso do Senhor Jesus. Ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quais são os limites éticos de nossa ação no mundo como cristãos? Nos últimos dias nós temos assistido os noticiários e visto quanta confusão ética, quanta loucura acontecendo. E nesta loucura desses acontecimentos, muitos que se dizem cristãos, evangélicos, se envolvem em demandas que me parece não serem demandas de fato da nossa posição como servos de Deus, como cristãos. Aqui nós temos um contexto, uma demanda da religião judaica. Nós sabemos que no mundo judeu, o Estado se confundia com a religião. Embora no momento em que o Senhor Jesus está diante dos fariseus, dos escribas e da população, e que se pronuncia, eles estão, os judeus, sob a tutela do Império Romano. Mas, como era o procedimento do Império Romano, eles tinham governadores próprios, que se submetiam à autoridade e às regras e à lei romana, e que governavam o seu próprio povo, representando o Império. E aqui, então, nós temos os judeus que querem aplicar a sua lei, como de fato fazia mesmo sob a tutela do Império Romano, sob a fiscalização do Império Romano. Eles, os judeus, aplicavam a sua própria lei em variadas decisões que tomavam. E aqui trazem diante do Senhor uma situação muito complicada, muito difícil de resolver. A questão da punição para o adultério. Estava expresso na lei de que a condenação, a punição para o adultério seria o apedrejamento. O rigor da lei judaica estava ali presente. E aqueles homens trouxeram uma mulher diante do Senhor, que, segundo eles, foi pega no próprio ato do adultério. E trouxe aos pés do Senhor Jesus e disse: olha, a lei de Moisés diz. Eles queriam tentar o Senhor Jesus. Eles queriam encontrar um caminho para condenar, para justificar a condenação, a morte do Senhor Jesus. Eles trouxeram aquela mulher diante de Cristo para que Cristo deslizasse na sua opinião sobre o proceder quanto à situação daquela mulher. Aqui você viu que o texto sagrado diz que o Senhor agachou-se e começou a escrever no chão. E aí aqueles homens insistiram com Jesus: porque dizes tu, mestre? A lei não diz que a pessoa tem que ser apedrejada, mas o que dizes tu quanto a isso? E Jesus Cristo, então, ergue-se, olha para aqueles homens, para os fariseus, para os escribas, para todos que estavam presentes, e diz, assevera: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E esta é a grande questão. E eu quero parar um pouco aqui para refletir com você.
Nós vimos recentemente a ação de muitos crentes quanto àquela questão do estupro da menina vulnerável de 10 anos que engravidou do abusador, estuprador. E aí, então, houve um momento em que alguém publicou informações sobre o nome, sobre dados pessoais da menina e sobre o hospital onde ela estaria se sujeitando ao aborto. E foram para lá gritar, xingar os médicos de assassino e a criança de assassina. Mas quais são os limites da nossa ação como cristãos? Será que a todo momento devemos e somos chamados a intervir a revelia dos códigos penais jurídicos? Somos chamados o tempo todo a intervir? Não lembramos a palavra do Senhor Jesus que disse: ai de vós, fariseus e escribas, que coais um mosquito e engolis um camelo. Porque não é somente a questão do aborto, tem tantas outras questões que envolvem um país. E qual é a relação da igreja com o Estado? Aqui, no caso da mulher adúltera, de fato, entre os judeus, o Estado se confundia com a religião judaica. No Brasil, a Constituição separa a igreja do Estado, separa a religião do Estado. O Estado é laico e a igreja é separada do Estado. É um princípio batista fundamental a separação entre a igreja e o Estado. Ao longo da história dos batistas, nunca nos deixamos envolver com o Estado. Era preciso que houvesse uma clareza, uma separação entre a relação da igreja com o Estado. E aqui, nesses últimos 15 anos, eu, como pastor, tenho batalhado para que nós não nos envolvamos com políticos, quer de esquerda, quer de direita, quer de centro, para que ninguém faça propaganda política dentro da comunidade e para que haja uma separação completa entre a nossa ação como igreja neste mundo e o nosso envolvimento com políticos, com o Estado brasileiro e os seus representantes. Mas entre os judeus não havia uma união. E agora eles, com a lei na mão, vão até o Senhor Jesus para exigir dele uma posição. Claro que a intenção deles não era se submeter à orientação de Jesus, mas condená-lo e levá-lo à morte. Porque, como disse na semana passada, Jesus Cristo é a palavra de Deus. E isso significa que toda a compreensão da lei de Moisés, toda a compreensão dos livros históricos do Antigo Testamento, toda a compreensão dos livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento, deve ser feita tendo Cristo como meio de aferir. Cristo é a chave de interpretação do Antigo Testamento, mas não só do Antigo Testamento. Cristo é a chave de interpretação de todos os textos do Novo Testamento, das cartas paulinas, do livro de Atos, das demais cartas de João, de Tiago, de Pedro, de Judas, do Apocalipse. Cristo é a chave de interpretativa. E eles vêm diante do Senhor. Meus irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande quanto a essa coisa
que eu costumo chamar de coxa de retalhos da palavra de Deus. É que as pessoas às vezes pegam textos, tiram do seu contexto, e uma leitura enviesada da palavra de Deus e querem aplicar em todas as situações aquilo ali. Há um texto para cada coisa para ser resolvida, quando a vida exige muito mais. É muito fácil e eu costumo dizer isso sempre, é muito fácil meter a colher na vida alheia. É muito fácil condenar quando está do outro lado da rua. Mas quando as coisas acontecem dentro da nossa casa, aí muitas vezes nós nos assentamos, nos agachamos, nos aquietamos e temos até que partir muito mais para a oração para poder tomar uma decisão. Mas quando é a casa alheia, quando é a família alheia, você logo acha um texto e aplica ali. Você logo condena, você logo aplica alguma coisa e diz, olha, é assim que tem que ser. Você sai à rua gritando. Foi a filha do outro, foi a menina que foi abusada sexualmente, que engravidou, então você vai lá e grita, assassino, assassino, porque vai praticar o aborto. Mas que se fosse na sua casa, esse você aí é hipotético, né? Não estou me referindo a você, membro da IBAN. Mas é o que acontece. Qual é a postura que temos quando a coisa é dentro da nossa própria casa? Claro que com esta palavra eu não estou aqui me dizendo a favor do aborto, sou contra o aborto. Mas eu estou olhando as implicações éticas de cada situação onde vai se aplicar a palavra de Deus no que diz respeito a qualquer coisa. Seja o aborto, seja o adultério, seja o assassinato, seja o roubo, o furto. Como aplicamos? Porque aqui somos tão, muitas vezes, vulgares na aplicação da palavra de Deus. É só ler um texto e dizer, tá bom, se resolve assim. Mas é lá na casa do Beltrano, é lá na família do Beltrano, não é na minha família. Porque quando a situação chega perto da gente, da nossa casa, então a gente vê que não é fácil tomar uma decisão e encontrar e aferir eticamente, com rigor e com justiça, a coisa que queremos. Porque tem tantas nuances, tem tantas, é um leque de ações que devem ser estudadas, de aspectos éticos que devem ser levados em conta na hora de tomarmos uma decisão. Mas nesses últimos tempos nós assistimos a igreja, enfim, indo às ruas de qualquer maneira para fazer valer a sua opinião. Eu não vejo isso no Novo Testamento. A igreja estava preocupada em seguir a Cristo. Não vi grandes intervenções no Império Romano, intervenções que foram produzidas pela igreja. O Império Romano era terrível nos seus aspectos culturais, éticos, morais. Não somente o Império Romano, mas o mundo antigo era terrível em todas as suas relações. Atitudes, posturas condenáveis. Mas a igreja tinha uma orientação do Senhor e de seus apóstolos e seguia aquilo ali. Ao se converter a Cristo, alguém então passa a ter uma outra postura, mas não impõe ao descrente. Não impõe ao descrente o seu querer, não faz valer a sua vontade na força. Não vai contra as leis do Estado. O próprio Senhor não foi, disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E aqui ele se agacha e começa a escrever. Esta mulher foi pega em adultério. Que dizes tu, mestre? Pois a lei diz que ela deve ser apedrejada, mas que dizes tu, mestre? E Jesus está ali escrevendo. Temos que saber, como cristãos, até onde pode ir a nossa ação.
Eu, particularmente, entendo que a igreja deve estar completamente separada dos políticos, já repito, quer de esquerda, de direita, de centro. Que a gente não tem que ir protestar contra o Supremo, não tem que protestar contra decisões legais. Embora nós não concordemos com muitas decisões legais, devemos prostrar diante de Deus em oração. Temos que, neste século XXI, voltar a crer que a oração resolve muito mais do que o discurso, muito mais do que a ação humana. Esta pandemia está mostrando o quanto nós somos limitados. Aquelas igrejas que viviam de grandes eventos, de grandes shows, agora padecem, porque eram sustentadas por novidades. E dentro dessas limitações, temos que saber como agir de forma coerente com o propósito eterno de Deus. O Senhor aqui agachou-se e começou a escrever. Começou a escrever no chão. Eles insistiram na pergunta. O Senhor se ergueu e disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não seja rápido em julgar as pessoas, não seja rápido em julgar eticamente as ações. É preciso reflexão, é preciso critério, é preciso cuidado. Porque é muito fácil, como disse há pouco, arbitrar na vida alheia, nas decisões alheias, mas das nossas próprias decisões, na hora que a luta está dentro da nossa casa. Então nós precisamos muito mais de misericórdia e de amor e de paciência para conosco, para que possamos encontrar uma saída. O Senhor se ergue e diz: quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Quem é aqui o perfeito ou a perfeita? Aliás, é um paliativo para a consciência maculada apontar o pecado alheio. Boa parte de quem fica apontando sempre para os outros é porque com isso procura amenizar os seus próprios dilemas, os seus próprios pecados. E o Senhor voltou e agachou-se novamente e continuou escrevendo. Alguém já disse, não está dito aqui no Evangelho de João, o que é que o Senhor escreveu. Mas alguém teve um insight muito interessante quanto a isso, ao dizer que certamente Cristo estava apontando pecados ali no chão, escrevendo nome de pecados, de práticas esquisitas, obscuras, de práticas perversas. E aí cada indivíduo daquele que via algo relacionado à sua vida íntima, à sua vida privada, exposto ali na areia, e é na areia que o Senhor expõe, porque logo se apaga e se esquece. O Senhor não tem um propósito de expor ninguém. Mas ao escrever ali, aquele indivíduo se identificou com aquela falha, com aquele pecado, e se retirou. Diz o Senhor Jesus que, começando dos mais velhos, nossa, realmente, eu estou aqui querendo apedrejar esta mulher, mas olha lá, está escrito, é uma referência à minha prática. Eu pensei que só eu soubesse aquilo ali, mas Jesus Cristo é o próprio Deus. Viu? E assim foi mais um, até que saiu os mais novos e todos foram-se embora. Talvez até o adúltero que estava com ela e que não estava ali também para ser apedrejado, estava ali presente. Interessante o mundo antigo, o machismo, o extremo machismo. A mulher foi pega em adultério e estava ali para ser condenada, mas cadê o homem que estava adulterando com ela? Não era para ser apedrejados ambos? Mas a lei se aplica de acordo com os interesses e as conveniências. Dependendo de quem for, não é pecado. Dependendo de quem for, não precisa punir. Mas dependendo de quem for, tem que ter muito rigor. Isso tem a ver se é índio, se é negro, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é feio, se é bonito, se é estrangeiro ou nacional.
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O problema era da mulher, mas eles estavam esquecendo dos seus próprios problemas, dos seus próprios pecados. Foram para a porta do hospital, assassino, assassinos, assassina. Um equívoco. A igreja não se deve se comportar desta maneira. A igreja deve ser criteriosa. Difícil, uma questão ética difícil. Um estupro de uma vulnerável. Este não é um assunto para se tratar desta forma tão leviana. Ir para a porta de um hospital xingar. É difícil, irmãos. É difícil, irmãs. O tratamento ético. Fácil quando é a filha do Beltrano que foi abusada e que eu imponho a ela gerar o bebê do abusador. Mas é a questão da vida. Difícil. Difícil. Não foi ela que decidiu. Ela consentiu. Mas as autoridades decidiram. Vamos mandar retirar o bebê do abusador. Uma situação ética difícil. Eu não estou dizendo que está certo, que está errado. Eu estou dizendo que eu, como pastor, fico abismado diante de uma situação dessa e vou orar. Não sei qual seria a melhor saída. Se preservar ali, naquele caso, a vida. A lei diz que quando é uma situação que envolve vulneráveis e o risco de vida da mãe, que o aborto deve ser praticado. É a lei que diz, mas está certo, está errado, diante de Deus. Qual seria a ação do Senhor Jesus numa situação dessa? Então não me precipito a sair gritando, xingando as pessoas, mas vou orar a Deus. É uma decisão muito pessoal. É uma decisão familiar, que envolve também a pessoa da criança, que naquele caso específico, agora, desta semana, envolvia a vida da criança, e ela tinha que tomar uma decisão também, na mais tenra infância, soube os gritos de assassina. Que absurdo! Uma situação tão difícil, tão complicada, põe a mão na boca, cale sua boca, diante das lutas, das aflições alheias. Se a sua palavra não é a palavra de Deus, cale sua boca. Fique quieto, quieta. Como diz o Salmo 46, aquietai-vos. Diante de certas decisões difíceis, não cabe ao pastor folhear a Bíblia e procurar um texto e aplicar à família alheia. A quem quer que seja. Não cabe ao pastor o papel do acusador, da igreja, o papel da acusadora, não. Cabe à igreja, em determinadas situações, orar a Deus pedindo um milagre, pedir a Deus uma intervenção dele. Mas a igreja agora decidiu que vai mudar o Estado. Pela força. Eu pensava que os homens mudavam pela conversão. Hoje é pela força. Não se fala mais em Espírito Santo. Para que Espírito Santo? Não se fala mais no Espírito Santo. Na sua ação de mudar, a gente acredita que pode pegar um revólver e sair atirando e resolvendo a parada. A gente acredita que pode ir gritar em algum lugar, lançar foguetes contra o Supremo, para ter a vontade da religião evangélica, católica, protestante, aceita. Total equívoco. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor.
A igreja é chamada a orar, a participar da reunião de oração, da live de oração, a clamar a Deus, diante de determinadas situações, clamar a Deus, suplicar, porque a gente não sabe mesmo. Há de se crer que Deus ainda é vivo, e que Deus intervém, e que Deus pode. Nós podemos algumas coisas, mas Deus pode todas as coisas. Então não é a força evangélica impondo por leis que façam, impondo aos homens o querer de Deus, sob o poder, quer seja dos poderes de repressão, quer seja dos poderes jurídicos também, do grito. Não. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O único que não tinha pecado nesta situação aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, o único que não tinha pecado ali era o próprio Senhor. Ele podia atirar pedra naquela mulher. Ele não atirou. Ele era o único, porque ele não tinha pecado. Era o único que podia punir, e não puniu. Agora eu vou punir, você vai. Então é um tempo de restaurar a oração e crer que em determinadas situações nós não temos o que dizer, mas temos como orar a Deus e pedir a Ele que intervenha, que mude aquela situação. Só Deus pode, irmãos e irmãs. Você às vezes não pode resolver uma questão pequena em sua casa. Você às vezes não sabe resolver uma pequena questão familiar. E bom fará se dobrar diante de Deus e dizer: Deus, olha aqui esta pequena coisa, que é tão difícil. Quanto mais as questões que envolvem grande complexidade ética, moral. Então devemos ser criteriosos, cuidadosos. Que bom que a igreja volte a ser mais discreta, que a cristandade volte a ser mais discreta, que intervenha no Estado pela sua oração, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, pelo seu compromisso com a verdade, com a justiça, com a igualdade, com a fraternidade, com os direitos humanos. Que a igreja se volte para a oração, se recolha na presença de Deus, não se envolva com o Estado, fique distante dele. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusa? Não, Senhor, agora não, ninguém me acusa mais. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus possa fazer com que a gente entenda isto. Aquele que pode condenar com precisão, com justiça, é só Deus. É só Deus que pode praticar o juízo com rigor, isento de injustiça. Os demais humanos, os demais seres, não conseguem praticar a justiça. O único que conseguiria exercer o juízo fiel sobre aquela mulher era o próprio Senhor. E ele disse: eu não te condeno, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Meu amado irmão, minha amada irmã, a igreja deve ser chamada de volta ao redil, ao aprisco.
deve ser chamada de volta à palavra de Deus, à oração, à discrição. A igreja precisa voltar-se inteiramente para o Senhor. A igreja de Jesus Cristo. Decisões difíceis requerem muita oração. Não requer manuseio enviesado, textos tirados dos seus contextos para tentar impor uma opinião. Não. Requer reflexão e muito choro e muita oração. Que Deus nos abençoe, que você, meu irmão, minha irmã, possa refletir nessas palavras e o texto está aqui para que você faça outras reflexões. Não é? Como fazer valer a vontade de Deus neste mundo? Não é por sua força, nem por minha força. É tudo tão difícil e tão complexo e que devemos nos recolher em oração. Que Deus nos abençoe. Vou orar encerrando esta palavra. Ó querido Deus, eu te agradeço porque me deste a oportunidade de falar neste momento à tua igreja. Obrigado, Senhor. Eu abençoo os irmãos, as irmãs, que o Senhor esteja guardando as famílias, guardando os casais, guardando os pais, os filhos, guardando a tua igreja, guardando a IBAN, as demais igrejas do DF e do Brasil. O Senhor guarde o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.